Parece uma história de terror, né? Provavelmente, dos momentos que Jesus teve naqueles 3 anos, mais ou menos, de ministério, não que tenha sido o maior milagre. Eu não consigo ver milagres grandes e pequenos para Deus. Tudo é milagre, né? Mas esse milagre, esse encontro, ele encerra em si algumas coisas importantíssimas. E eu quero que vocês prestem atenção, porque nós podemos aprender coisas importantes do Senhor Deus aqui nessa noite. Um pouquinho antes, Jesus havia feito uma travessia, e eu já preguei isso muitas vezes, né? Sobre esse momento que Jesus faz uma travessia de um lado para o outro do mar. E nunca eu liguei uma coisa com outra. Quando Jesus faz essa travessia, ele chega no outro lago do mar de Galileia, que era um lago, não era um mar, era um lago, que recebia as águas que vinha de Israel. E quando Jesus faz essa travessia para chegar em Gadara, Gadara era uma cidade que pertencia a um conjunto de 10 cidades, esse conjunto era chamado de Decápolis, 10 cidades, e uma delas era Gadara. Jesus sai de um lugar, atravessa o mar para chegar em Gadara. E é impressionante, e eu nunca tinha falado sobre isso, que uma das maiores adversidades, a situação climática, a revolta do mar, o vento que bate de ímpeto, as águas que são lançadas contra o barco, era um prelúdio de que alguma coisa grande aconteceria. Jesus está no barco com os seus discípulos, homens pescadores, com uma experiência muito grande, como vocês aqui de Tijucas, né? Tem muita gente em Tijucas que vive da pesca, né? Você vai aqui para Santa Terezinha aqui, à direita, não? Como é que chama esse bairro? Praça, não, mas aqui é Santa Luzia, é isso? É isso? Tem bastante peixaria, tem restaurantes bons, né? E você pega alguns rios ali que desaguam no mar, são cheios de embarcações de pessoas que vivem disso. Os discípulos, antes de seguirem Jesus, uma boa parte deles eram pescadores, tinham experiência, conheciam o movimento do mar, as marés, sabiam assim os esquemas, né? Os pormenores para o momento ideal para navegar, para que não tivesse muito problema. E Jesus está neste barco, juntamente com homens experientes, atravessando o mar para ir para Gadara. E pasmem, quase ele não chega lá, porque o mar se revoltou, as ondas, né, se encresparam, né, e as águas bateram de ímpeto no barco, muita água para dentro do barco, a ponto de quase o barco se afundar. Por que isso? Por que isso? Escute uma verdade. Todo período de bênção, de vitória, de coisas importantes na sua vida, eles são antecedidos por momentos críticos, por lutas, por dificuldades, por situações que nós não entendemos. O grande problema é que a maioria de nós paramos no meio do caminho perante a dificuldade. Nós estamos lidando, eu não quero estar aqui enchendo a bola do inimigo, mas nós lidamos com alguém que tem uma experiência milenar em fazer o mal. Se existe uma coisa que o diabo sabe fazer muito bem, é o mal. É o mal, não brinque com ele.
né? Ele é expert em malignidade, ele é experientíssimo em destruição, em acabar com família, em acabar com sociedade, em acabar com lar, em acabar com país, em acabar com governo, em acabar com vida, né? E ele sabe, muitas vezes, pelo teu andar, pelo teu viver, por aquilo que você está precisando e a maneira como você está se comportando diante de Deus, a tua busca, que algo importante está para acontecer. Não sabe exatamente quando, não sabe exatamente como, não sabe o tamanho, mas ele tem os sintomas, ele tem assim o aspecto de que alguma coisa, por exemplo, o Espírito Santo está aqui, nós sentimos ele. Com certeza o inimigo deve ter enviado alguns dos seus aceptos, né? Alguns dos seus para atrapalhar, para trazer problema. Eu sinto a presença de Deus. Você sente a presença do Espírito? O diabo não pode ver o Espírito Santo. Quem é ele para ver o Espírito Santo? Mas ele sabe pela manifestação, ele sabe pela maneira de nós nos conduzirmos, que alguma coisa santa e especial está acontecendo na igreja, naquela vida. Então ele sabia que alguma coisa especial ia acontecer em Gadara. E o que ele faz? Ele tenta interromper, ele tenta interceptar, ele tenta bloquear aquela travessia para que Jesus não chegue lá. Então, para chegar em Gadara, Jesus teve que atravessar o mar, para poder abençoar aquela vida que Jesus sabia que teria aquele encontro com aquele homem, ele tinha que atravessar o mar. E ele foi interpelado, interceptado por uma ação contrária muito forte para que ele não chegasse lá. Escute aqui, não desista, não pare no meio do caminho. Se você está lutando, se você está orando, se você está buscando, se você precisa, se você está se preparando por algo especial na tua vida, haverá uma forte possibilidade de que lutas, problemas, angústias, oposições venham para que você pare no meio do caminho. O grande problema, queridos, é que a igreja evangélica, e está gravando, é importante, tem mentido demais para o povo. A gente prega e vende facilidades, a conquista das minas do rei Salomão, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, e a vida não é só de vitória, nós temos lutas todo o nosso santo dia. E como eu sou preparado só para coisa boa, só para o bem bom, só para mamão com açúcar, eu falei isso aqui no domingo passado, que aquilo que te protege demais te destrói. O ovo que dá toda a condição para que o pintinho ali gerado possa se desenvolver, se alimentar da gema, da clara, e com aquela proteção maravilhosa da casca, ele tem 21 dias desse mundo ideal, perfeito, hermeticamente fechado, para que nada o atinja. 21 dias, o Renato é agrônomo, sabe disso, embora nunca cuidou de galinha, mas eu acho que ele sabe disso. Só que quando passa 21 dias, no 22º dia, o ovo que o protegia o mata. Aquilo que protege, mata. Aquilo que protege demais, mãe que protege demais o filho, vai matar o filho. Você está criando um imbecil. Solta, libera, né? Eu vou muito para São Paulo e volto. Eu sou um medroso com essa questão de veículo, de dirigir, né? O Zico está ali, corre demais. Eu tenho um filho que está na Nova Zelândia, ele adora correr demais e está sempre na esquerda, que eu detesto, e ele está sempre coladinho. O Renato é mais tranquilo, mas o Renato é o meu caçula, e eu não tenho a coragem de deixar o Renato dirigir na BR, porque eu acho que é muito perigoso. E todas as vezes que eu deixo o Renato dirigir, ele dirige muito melhor do que eu, melhor do que o Zico lá atrás, e melhor do que o Felipe que está lá na Nova Zelândia nos ouvindo agora. Mas se a gente não libera, não vai acontecer nunca. Então nós criamos uma situação de que tudo é fácil, de que tudo vem de mão beijada, de que a vida é um mar de rosas, e quando as coisas não acontecem, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, o casal se separa, né? A gente desiste de projetos, de planos, a gente larga Santa Catarina e volta de novo para São Paulo. Por quê? Porque tem problema, porque a vida tem problema. E nós fomos preparados, não para encarar a luta e dizer, nós vamos nessa.
mas fomos preparados por um evangelho que não é verdadeiro, que é só vitória, vitória, vitória. É lógico que é vitória, sim, mas a vitória é diferente daquilo que estão te ensinando. Jesus disse: no mundo tereis, mas Jesus também disse: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Então quase que ele não chega em Gadara, porque a ação maligna tentou interromper. Antes da sua vitória, antes da sua bênção, antes daquilo tão importante, você terá lutas, mas a bênção está em você superar o meio. O judeu ensina os seus filhos e faz parte da pedagogia judaica. Criança começa na escola aprendendo a resolver os problemas mais difíceis, porque quando você aprender a lidar com o difícil, o fácil fica fácil. Amém? Amém? Então Jesus chega em Gadara, depois de enfrentar uma grande luta, uma grande dificuldade naquela travessia ali. E quando ele chega, há uma coisa importantíssima. Havia um homem, nós lemos aqui a história dele, uma das histórias mais tristes. A Bíblia não conta a causa, ela começa desse momento para frente. Ela não diz desse momento para trás. Não diz por que ele ficou assim. Não diz qual foi a abertura que foi dado na sua vida, qual foi o comprometimento, qual foram os lugares que ele frequentou, sabe, os lugares escuros, os becos da vida. Mas esse homem estava possuído. Não adianta amenizar, o texto é muito claro. Por uma legião, e a Bíblia usa legião porque era uma palavra muito conhecida da época, né? As legiões romanas, constituída por 6.000 soldados, completa, generais, né? Flecheiros, né? Pessoas de lança, pessoas na cavalaria, haviam médicos, uma estrutura completa se constituía numa legião de 6.000 soldados romanos. E quando Jesus conversa com esse homem, ele diz que o seu nome era Legião, porque eram muitos. Um demônio já perturba, você imagina 6.000 ocupando um mesmo corpo, depois eu falo mais sobre isso. E este homem era tipo, não existe mais, mas no passado, teve muito lá em São Paulo, eu não sei se no sul ou aqui em Santa Catarina, houve um movimento no meio da moçada chamada gótico. Uma meninada que se vestia de preto, se maquiava de uma cor muito escura, né? E eles se curtiam, se reunindo nos cemitérios. Muitos deles moravam no cemitério, lembra disso, Neide? E esse homem, talvez fosse um tipo de um gótico, ele não podia morar em casa, porque não dava. A sua habitação era no cemitério, no meio dos sepulcros. Ele não tinha paz. A Bíblia diz que ele andava de dia e de noite. Sabe que é um camarada andando o dia inteirinho, e a noite inteirinha ele não parava, ele não poderia ficar sentado no culto, andando o dia inteiro. Forrest Gump, o dia inteiro andando, a noite inteira andando. E andava nas ruas, e andava nas vilas, e andava nas praças, e ia nas montanhas, e ia no cemitério, e a Bíblia diz que ele clamava, ele gritava, ele uivava. Eu imagino o terror que devia ser lá em Gadara, quando as pessoas se trancavam em casa para dormir, as crianças com a cabeça coberta, porque parece que quando você cobre a cabeça, a assombração não vai, né? Cobrindo lá, e começava a ouvir um grito que vinha se aproximando daquele homem totalmente endemoniado. E a Bíblia diz que ele se feria, se retalhava com lascas de pedras, num formato de uma lâmina, escorria o sangue. Várias vezes ele foi acorrentado, né? Foi preso por correntes, e ele quebrava as correntes e não tinha paz. Diz um outro evangelho que ele andava nu, pelado,
ensanguentado, sujo, fedido, sem banho, sem paz, sem alegria, sem família, sem Deus no coração, sem compreensão, sem amizade, sem nada. E Jesus desembarca em Gadara. Olha que coisa importante, eu vou quebrar alguns pensamentos nossos que precisam mudar. A cidade inteira, pastor, não foi encontrar Jesus. Estranho, né? A família do gadareno não foi ao encontro de Jesus. A cidade inteira não foi lá prestar uma adoração e um culto ao Senhor, recepcioná-lo com alegria. A família do gadareno também não. E agora? Um endemoniado, sem liberdade, sem paz, sem família, sem roupa, sem futuro, sem presente, o passado desconhecemos, numa situação miseravelmente desgraçada. Às vezes a gente convida alguém para ir na igreja, Neide, e a gente mesmo admite isso, a pessoa está louca para ir, mas o diabo não deixa. O camarada adulterou porque ele foi influenciado pelo capeta. As coisas não dão certo porque o inimigo não deixa na minha vida. Nós tínhamos uma família lá em Santana, em São Paulo, não vou citar o nome. E todo final do culto ela vinha, eu falei do bolo que nós comemos na casa dela, que um dia fui eu e a Neide lá. Lembra disso? Um bolo duro, seco, e ela fez uma meia dúzia de bolo. E eu comia o que dava e passava para a Neide devolvia e eu jogava para debaixo da mesa, que tinha um poodle gigantesco que quebrou o meu galho. E ela dizia, pastor, me chamava de Luizinho, pastor Luizinho, come mais, come. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Mas a gente tem que ter amor, e a Bíblia diz que o amor tudo suporta. E várias vezes ela vinha no culto me procurar no final, como aqui ela dizia, pastor, minha filha estava quase empregada, mas na hora H o inimigo aprontou uma, ela ficou desempregada. Está chovendo na minha casa, o cão mexeu no telhado e está chovendo em casa. Estou com problema de saúde, eu acho que é o diabo. Ela falou, pastor, o que eu faço? Eu falei, muda de religião. Porque você serve a Deus que não tem a menor condição de se opor contra um capeta que manda na tua vida. Você está jogando num time fraco. Muda. Ela falou, pastor, eu falei, mas é isso mesmo. Você está jogando num time que só perde. Aí ela, o que você quer dizer? Eu quero dizer que está tudo errado. Porque quando a gente tem o Senhor no coração, não é a ação maligna que vai determinar quem você é, o teu tamanho, o teu nível de vitória ou derrota. Aquele homem endemoniado dos pés à cabeça com 6.000 no couro. O que é isso? As pessoas se reuniam e se divertiam quando ele era acorrentado e quebrava-se as correntes. Se existia um pobre miserável que não tinha a menor condição, não tinha direito, autonomia, liberdade para ir ao encontro do Senhor, porque aqueles que estavam dentro dele sabia que se ele fosse, ia acontecer algo importante na vida dele, que ia prejudicar a vida deles. E sabe o que acontece? A cidade não vai, a família não vai, e aparece lá o gadareno e se prostra e adora. Quando você quer, você consegue. Filho pródigo, arrebentado lá, metendo a mão nas bolotas dos porcos, longe da família, dos louvores, da cultura do seu pai. Seu pai não mandou ninguém buscá-lo. É uma parábola crítica. Na sequência o pastor perde uma. Primeiro tem 100 ovelhas, perde uma, ele larga as 99 e vai buscar. A mulher tinha, no mesmo capítulo, tinha 10 dracmas, ela perde uma e acende a luz, varre a casa e procura. Mas o pai tinha 2 filhos, um vai embora, ele não vai atrás, ele ficou lá. Era uma situação especial, que Deus estava demonstrando que aquele rapaz, que tinha tudo para se arrebentar, lá no mundo onde ele estava, se envolveu com meretrizes,
né? Frequentou balada, se empanturrou de situações perigosas, longe do pai, longe do irmão, longe da fazenda, longe das músicas, longe de uma vida normal. Ele aguentou até poder mais, e quando ele não pôde mais, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu já preguei isso. O dia que você diz: eu vou me levantar, como aquele gadareno falou, Deus disse: para tudo aí, livre olho de mexe. Quando você decide: eu vou parar com isso, você... mas e a dependência disso, daquilo? Entendo de tudo isso. Eu entendo que há um processo de cura, de tratamento. Mas quando você não quer, nem Deus tem poder para realizar. Quando você quer, demônio nenhum tem poder para impedir. Ele foi carregando 6 demônios dentro do seu corpo e se prostrou e adorou ao Senhor. Amém? Amém? Qualquer coisinha que você tem se contraria contra Deus. Você esquece de louvar, de adorar. Você tem uma atitude de murmuração, de reclamão, de resmungão. Não vai dar certo, ó vida, aí, eu sou pobrezinho, coitadinho. Aí, sabe como é que fica esse homem aí? Ele foi para lá, arrastou milhares de demônios com ele. Eu tenho certeza que ele dava um passo para frente e os bichos puxavam para trás, e ele ia mais um pouco e os bichos... Mas ele chegou na presença do Senhor e o adorou. Amém? Atravesse o meio para chegar na tua vitória. Não pare no meio do caminho. E há um poder dentro de você chamado livre-arbítrio, que é uma partícula de Deus que foi colocada em tua vida, que quando você disse: eu vou sair dessa, você sai dessa. Melhorar o meu casamento, você melhora o teu casamento. Eu vou melhorar a minha vida financeira, você vai melhorar financeiramente. Amém? Amém? Entenderam? E aí Jesus tem um encontro com aquele homem. E Jesus inicia um processo de libertação. E expulsa aquela entidade. Eu não sei se tem muito tempo, porque o assunto é comprido. Mas acontece algumas coisas interessantes, pastor Edson. Cuidado com o mal. Aqueles demônios disseram para Jesus: deixa a gente entrar naqueles porcos. Não nos mande para o abismo. Jesus permitiu. Depois eu vou mais em frente. Lá na frente, essa cidade disse: Jesus, vai embora daqui. E Jesus consentiu. Os demônios disseram: queremos ficar aqui. Jesus disse: fica. A cidade disse: vai embora daqui. Jesus foi. E aquele ex-endemoniado, agora liberto, pediu: Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Jesus disse: não. Entenderam? Jesus disse: sim, sim. E para alguém que era esperado, era compreensível ele dizer sim, ele diz não. Nem sempre as tuas orações terão que ter um sim. E muitas vezes um não é algo muito melhor do que você estava esperando e pedindo, do que de repente Deus dissesse um sim para a tua vida. Não determine as coisas diante de Deus. Não diga o que Deus tem que fazer. Peça a Deus a misericórdia. E que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus ela é feita. Pão nosso de cada dia. Que seja feita a tua vontade. Aquele homem queria ir, Jesus disse não. E eu explico o porquê. Mas muitas vezes as nossas orações têm um não do Senhor e nós ficamos bravos, revoltados.
angustiados, inquietos, porque o Senhor disse não. Mas ele tinha um propósito, então guarde bem isso. Nem sempre você ouvirá um sim de Deus, e muitas vezes um não traz em si uma bênção muito maior do que o sim que você esperava. E aí, para ir para os finalmente, aqueles demônios, Neide, pedem para entrar nos porcos. E eles entram nos porcos. Pegou aquele, não vou brincar, porque senão, né? Uma turminha verde que veste uma roupa verde, né, Lucas? Os porcos. Deixa quieto. Aí, aqueles demônios entram na turminha de verde, os porcos lá. E os porcos se precipitam lá no mar. Os porcos morreram. Os demônios também? Não. O que os demônios ficaram lá? Tomando banho de praia lá em Itapema? Né? Aproveitou que tinha lá porco pra caramba morto, tudo cortadinho já. Fizeram churrasquinho de costela de porcos ali, né? Coisas importantes. Eles não queriam ir embora dali. Porque a convivência que eles desenvolveram com aquela cidade criou uma grande familiaridade. Ficaram parecidos. Se envolveram tanto que não dava para viver sem aquilo. Tanto assim, que quando os moradores ficam sabendo daquela grande libertação, eles vêm até Jesus, e vê o endemoniado totalmente livre, limpo, curado, com seu juízo perfeito, e olham lá para baixo e vê os porcos mortos, e eles deveriam dizer: Senhor, a gente teve um prejuízo mais ou menos, a nossa economia aqui é baseada, né, no agronegócio, na criação de porcos. Devia ser tipo lá Concórdia, Chapecó, coisas parecidas assim. Então nós somos baseados nisso. Mas olha, perder porcos, a gente vai, sei lá, criar, vai nascer, vai aumentar, vai se multiplicar, tudo bem. O que importa é que esse homem está livre, está liberto. Não! Eles olharam para o homem e olharam para os porcos mortos. E ao invés de honrar e glorificar a Deus pela grande libertação, disseram: Jesus, o prejuízo foi grande, vai embora daqui. Tome cuidado, quando coisas valem mais do que pessoas. Inversão de valores. Quando aquilo que é bom para você, os seus negócios, o dinheiro, a roupa, o carro, né, o meu, é mais importante do que você socorrer, atender, sabe, é mais importante do que a vida humana, para Gadara, sabe, a economia, a grana, o dinheiro era mais importante do que uma vida que estava totalmente destruída e agora foi reconstruída. Por isso eles pedem para Jesus ir embora, e aí começa a acontecer uma coisa que eu quero encerrar. Em 1973, eu lembro disso e eu reli esses dias. Houve um momento muito crítico numa cidade chamada Estocolmo, capital da Suécia. Um banco no final da tarde foi acometido por ladrões, né, sequestradores, e eles, bem armados, fecharam o banco e fizeram uma porção de pessoas reféns, e conviveram com os reféns, e os reféns com os bandidos, ao longo de 6 dias. E essa relação, muito próxima da morte, de alguém do mal se servindo de alguém ali, sem a menor proteção, foi criando um negócio que depois a ciência comportamental chamou Síndrome de Estocolmo. Formaram amizades. O alimento que vinha para os reféns, eles acabavam dividindo com os bandidos.
E quando houve a libertação, muitos reféns foram testemunhar na justiça que houve um engano, que eles não eram tão ruins assim. E um dos reféns acabou sendo depois padrinho de casamento de um dos bandidos, daqueles que havia o mantido naquela condição perigosa. A psicanálise diz o seguinte: síndrome de Estocolmo, todas as vezes, é um estado psicótico, todas as vezes, estou falando difícil, mas é porque eu li isso, todas as vezes que você se envolve demasiadamente com o mal, você cria uma familiaridade com aquilo. Tem doenças que a gente trata com carinho enorme, é meu tumor, meu tumorzinho, é minha hérnia, minha querida hérnia, sabe? Eu estou com aquele problema meu problema de coluna, a gente se apega, sabe? Um relacionamento desgraçado e você não quer se libertar. É o meu homem, é a minha mulher, é o meu malvado favorito. Gadara ficou vivendo a síndrome de Estocolmo. O que é isso? Conviveram tão violentamente com o mal que aquilo passou a fazer parte da cultura deles. Jesus fez uma obra grande e não interessa, não é a libertação. A gente quer o mal aqui em Gadara. A gente quer continuar convivendo. Por isso aquele homem queria ir embora dali porque não aguentava. Mas os gadarenos pediram a Jesus que Jesus fosse embora. E sabendo que quando Jesus fosse embora, o mal continuaria. O que eu quero dizer, você precisa tomar muito cuidado. E isso é muito sério. Quando você tem uma convivência muito longa, com situações que não se resolvem, é como uma enfermidade, uma infecção, você toma antibiótico, ou o antibiótico mata ali, sabe, o vírus, ou o vírus mata você. Toda a convivência demasiada com o mal, nós ficamos viciados, nós ficamos apegados, sabe, nós vamos nos envolvendo. E é uma coisa tão perigosa que a gente quer, mas não quer. É um querer não querendo, é o querer uma libertação, mas não se liberta. Aquela cidade poderia ter ficado liberta. Jesus poderia ter ordenado àqueles demônios: vocês saiam daqui e nunca mais apareçam. Jesus foi embora. Presta atenção, eu nunca ensinei isso. Aqueles 6 demônios voltaram, Edson. Antes era um homem com 6 demônios, 6.000 demônios. Agora era uma cidade totalmente endemoniada. Era um demônio para cada vida. Por quê? Eu pensava nisso hoje. Jesus, por quê? Por que 6.000 demônios num homem só? Por que não 6.000 em toda a cidade? Porque havia um momento, e é aí que chega o final da mensagem, havia um momento em que aquela cidade tinha que fazer uma escolha, tinha que decidir. E quando elas decidem, a pergunta que Pilatos fez: Jesus ou Barrabás? E a multidão diz: solta Barrabás e crucifica Jesus. Gadara dissera: solta os demônios e vai embora. Demônios não tinham o poder de fazer aquilo que eles queriam, até o momento em que eles habilitaram e disseram: tudo bem, nós queremos, vai embora. Todas as vezes que você manda o Senhor embora, todas as vezes que você deixa de praticar o bem, todas as vezes que você deixa de fazer o correto, de andar certo na presença de Deus, diz um pensamento lá de um grande presidente americano, que diz: não precisa o pessoal do mal praticar o mal, basta aqueles que sabem fazer o bem para não fazer, que o mal já está tomando conta de tudo. Então eu quero encerrar essa mensagem aqui dizendo o seguinte: você decide. Você quer continuar vivendo dessa forma? Aquele homem não podia e foi liberto. A cidade podia e não foi liberta. E no finalzinho da história, isso me toca muito, muito, muito. Aqueles homens encontraram Jesus. Deus, não concordo com esse pensamento aí fora, que o diabo habita nos detalhes. Deus é detalhista.
Alguém que diz que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, é porque cuida dos seus mínimos detalhes. No início da história, era um homem que não parava, andava dia e noite, não sentava, não tinha família, tinha, mas não podia se beneficiar dela, não tinha roupa, não tinha juízo. E ele fala: Jesus, é lindo isso, eu não quero ficar aqui nessa cidade. Eu fui objeto de espetáculo aqui. Eles prendiam correntes aqui, porque para eles era muito mais fácil prender do que cuidar. É mais fácil às vezes não ouvir do que gastar um tempo, né? Eu falei em uma das primeiras mensagens aqui, o Senhor não deixa ninguém para trás. A igreja do Senhor está abandonando os feridos, né? E aquele homem dizia: não, Senhor, eu não quero ficar aqui. Eu fui tratado como pior que um animal. Eu era objeto de espetáculo aqui. Eles colocavam correntes por 2 motivos. Porque eles não queriam cuidar de mim. E prender é mais fácil do que cuidar. Viu, Neide? Prender é mais fácil do que gastar tempo, se envolver. Sabe? Deixar para lá é mais fácil do que se envolver. Meter o pé na lama, se sujar. Sabe? Se encharcar de dor, de sofrimento. E eles prendiam porque não queriam resolver. E se beneficiavam de um espetáculo circense de ver alguém quebrando correntes. E esse homem disse: Senhor, eu não quero ficar aqui. E Jesus, se sou eu no lugar de Jesus, eu falo: vem comigo. Nós vamos fazer viagens missionárias. E aonde eu estiver, eu vou dizer: está vendo, esse homem aqui tinha 6 bichos acabando com a vida dele, e eu libertei ele, Jesus, né? Eu teria feito isso. Jesus: não, volta para a tua casa, que coisa linda, volta para os seus, vai dormir numa cama que você não sabe o que é uma cama, vai encostar a tua cabeça num travesseiro, acorda de manhã, vai tomar um café da manhã, vai ter um abraço de um pai, de uma mãe, volta para a tua família. Deus carinhoso e detalhista. E Jesus disse: não, você não vai comigo, você tem coisas importantes aqui. E a Bíblia diz que aqueles homens encontraram aquele homem totalmente liberto, assentado, alguém que não conseguia, não tinha paz, que não conseguia assentar, estava sentado. Eu não sei, Edson, talvez se você puder me ajude, eu nunca encontrei isso. A Bíblia diz que aquele homem estava pelado no começo e agora estava vestido. Eu acho, Neide, que Jesus sabia que ia encontrar esse homem e levou uma roupinha para ele no barco, aleluia, para esconder as feridas dele, para esconder a vergonha e o passado. É um Deus que cuida, é um Deus que é carinhoso, que entrou na tua vida como entrou na vida daquele homem, para dizer: chega, amém, amém. Você pode nessa noite ter uma atitude como essa, ter todas as razões do mundo para dizer: eu vou me matar, eu vou desistir, é o fim, acabou, chega. E aquele homem tinha isso, não tinha família, objeto de gozação, valia menos do que porcos, religião não estava nem aí para ele, era melhor acorrentar do que cuidar, tinha motivos de sobra para dizer: chega. Mas ele foi até Jesus, e chegando até Jesus, ele encontrou alguém que o amou, que o libertou, que cuidou das suas feridas, e o vestiu e disse: vai para casa, vai comer uma salada de fruta, vai tomar um leitinho quente, vai comer um pão assado no forno, vai experimentar algo que eu, Deus, preparei para aqueles que me conhecem e que não puderam usufruir ainda. Amém? Fique em pé, aleluias. Se creres, verás a glória de Deus. Amém?
Eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Dia 10 de fevereiro de 2019. Jesus saiu de algum lugar na terra, nos céus, pegou um barquinho e desembarcou aqui hoje em Tijucas, 10 de fevereiro de 2019, porque Ele sabia que você viria a este lugar nessa noite, porque Ele sabia que se Ele não fizer, ninguém pode fazer na tua vida. Ele tem uma roupa para te vestir, Ele tem um bálsamo para curar as tuas feridas, e Ele tem um poder para trazer uma libertação na tua vida que ninguém pode fazer. E Ele está aqui hoje. Gadara inteirinha ficou totalmente demonizada. Pode colocar o tema dessa mensagem: Gadara, ou a síndrome de Gadara, ou Gadara demonizada. Mas aquele homem ficou liberto. Se Tijucas não quiser o Senhor, você quer. Se a tua família não quer o Senhor, você quer. Se os amigos não querem, você quer. E você sabe que é só Ele, só Ele. Cremos na medicina? Lógico que cremos. Cremos na capacidade que Deus deu para resolver problemas? Cremos. Mas tem hora que é só Ele. E Ele está aqui nessa noite, porque você sabe que na sua vida é só Ele. Amém? Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Espírito Santo, eu preguei a tua palavra, Pai, e eu fiz aquilo que eu creio que era o máximo que eu podia fazer. Mas quem opera, querido Pai, doce Espírito de Deus, é o Senhor. A palavra que nós ministramos é espírito e vida, e ela trará a libertação para a qual ela foi pregada aqui nesta noite. E eu peço que o Senhor mova as vidas aqui hoje. Senhor, tem pessoas num nível tão crítico, com problemas diferentes, mas com a intensidade de problemas do tamanho daquele gadareno. Mas vieram à tua casa e com essa atitude estão dizendo: eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor. Deus, traz essas vidas à tua presença, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. O pastor Edson está aqui. Nós queremos orar pela tua vida aqui nessa noite. Você que sabe que você precisa de algo especial, do mover de Deus, da libertação que só o nome de Jesus pode trazer. Tudo que veio antes dele, ele disse, foi roubo, foi destruição e morte. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Você que quer receber Jesus na tua vida, na tua família, no teu lar, no teu coração, na tua história, e ter uma mudança de vida, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, não é para te expor. Aquele homem saiu do seu mundo de destruição e foi até Jesus. E eu quero que você venha. Amém. Amém. Renato, Zico, ajuda aqui agora, né? Venha, você que entrou aqui hoje. Ah, mas eu já estive na igreja um dia, mas não está bem. A vida está enroscada, está travada. A palavra de Deus foi para a tua vida aqui nessa noite. Saia do teu lugar e venha receber Jesus no teu coração. Isso não é religião, é a maior realidade que eu conheço. Isso trará um impacto na tua vida que tudo começará a mudar, a mudar. Aquele homem não foi com Jesus, mas ele virou um missionário tão grande que no final da palavra diz que ele pregou a palavra de Deus em toda a Decápolis. Não era mais só em Gadara. Foi um missionário que levou a libertação, e se aquele homem não estivesse ali, aquela cidade seria totalmente destruída. Jesus está aqui hoje para que a tua vida não seja mais destruída. Saia do teu lugar e venha aqui na frente. Amém?
Glória a Deus. Eu queria pedir, Edson, venha orar aqui. Pastor Edson estará orando por vocês, tá? E eu imponho as mãos, faz uma oração. Senhor meu Deus, pode deixar. Senhor Deus, Pai Santo, Deus eterno, poderoso, Espírito de Deus que está nesse lugar, eu coloco a vida dessas pessoas nas tuas mãos, Senhor. E eu quero que concede, Senhor, nessa terra, colocar por terra agora, Senhor, todo demônio que possa estar na vida de alguém. Exu trancado,